Confirmado o primeiro caso positivo de Covid-19 em Moçambique. Farmácias registram escassez de desinfetantes e máscaras devido ao nível de procura. O continente africano já tem cerca de 1.200 casos positivos do Covid-19. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. O Ministério da Saúde anunciou hoje o primeiro caso do coronavírus em Moçambique. Segundo o MISAU, o primeiro doente é um cidadão moçambicano que regressou recentemente do Reino Unido, contudo não divulgou a zona do país em que o caso foi detectado. O perigo estava à espreita e neste domingo veio a confirmação do que mais se temia. O primeiro caso confirmado em Moçambique, que é uma condição causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, hoje no dia 22 de março de 2020, é registrado no indivíduo do sexo masculino de mais de 75 anos de idade, nacionalidade moçambicana, que retornou ao país de uma viagem ao Reino Unido em meados deste mês. Trata-se, portanto, para que fique registrado, de um caso importado de infecção pelo coronavírus. O MISAU diz estar a fazer testes de rastreio para todas as pessoas que entraram em contato com o cidadão em causa para o respectivo despiste. O paciente tem sintomatologia ligeira, encontra-se em isolamento domiciliar e está em seguimento clínico pelas autoridades de saúde do país. Decorre neste momento, como mandam as regras da Organização Mundial da Saúde, o rastreio dos contactos para efeitos de monitoria e avaliação da transmissão do vírus. Este caso é o único de um total de 46 suspeitos que até este domingo foram sujeitos a testes de rastreio. O Ministério da Saúde não revela a província onde o caso foi descoberto. Diz, contudo, que não há motivos para alarme e recorre a dados do continente africano para sustentar que o doente tem grandes chances de sobreviver. A informação que eu dei de 108 recuperados em África, do número total de 1.000 e tal, já indica que as probabilidades de recuperação são grandes. Para a República da China, para os que se lembram, a República da China registrou mais de 81 mil casos e só tem cerca de 3.300 óbitos. Todos os outros recuperados. Portanto, as probabilidades de recuperação são muito boas. Para o resto da sociedade, o ministro diz que resta seguir à risca as medidas de prevenção já anunciadas. O continente africano continua a ser o menos afetado, com 1.198 casos, 37 óbitos e 108 recuperados. Vamos a um rápido espaço de análise. O nosso convidado é o Dr. Hélder Martins. Permitam-me apresentar um rápido perfil. Dr. Hélder Martins, médico especialista em planificação e administração de saúde, é professor de saúde pública, foi ministro da saúde, é funcionário sénior da OMS, neste caso, Organização Mundial da Saúde, e foi membro de vários comitês. Muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Já coronavírus em Moçambique. Perante este facto, como é que os moçambicanos devem reagir a esta notícia? Ouça, boa noite a todos os telespectadores, boa noite a si. Eu acho que devem responder com calma. Sua Excelência, o Ministro da Saúde, na comunicação que ele fez, ele terminou por apelar a não haver pânico. E eu reitero esse apelo, porque o pânico é pior do que a própria doença. E queria já, desde já, fazer um apelo a toda a gente que anda nas redes sociais, que não espalhe notícias falsas. Nas redes sociais circulam uma quantidade de notícias falsas que não têm qualquer cabimento. Agora, quando nós recebemos, eu também recebo essas notícias, mas eu faço uma seleção. Aquilo que não realmente se vê logo que aquilo não tem cabimento, não corresponde ao que se sabe sobre a doença, não se manda para mais ninguém. Esta informação surpreende-lhe? A informação do Covid-19 em Moçambique surpreende-lhe? Não surpreende por uma razão. Porque
todo o mundo, a doença tem vindo a propagar-se em todo o mundo. Nós somos um dos últimos países do mundo que tem o Covid-19. Portanto, estávamos à espera que mais dia, menos dia, não perdíamos pela demora. Portanto, chegou hoje. Agora, o que isto quer dizer é o seguinte, já se vinham a tomar medidas que estão muito bem fundamentadas, medidas essas que tiveram uma primeira fase, depois uma segunda fase, quando se começou a ver que na África do Sul já havia casos, etc., que os países vizinhos começavam a reportar os primeiros casos, agravaram-se essas medidas e provavelmente nos próximos dias devemos esperar um agravamento dessas medidas. É o mais natural que possa suceder. Mas devemos respeitar essas medidas rigorosamente, sem pânico e sem coisa. Por exemplo, eu gostava de dizer às pessoas o seguinte, aos espectadores que nos escutam, eu gostava de dizer o seguinte, por exemplo, nós devemos ser criativos no respeito por essas regras. Devemos respeitá-las, mas de uma forma criativa. Por exemplo, quando se diz assim, não pode haver reuniões de mais de 50 pessoas. Sim. Não quer dizer que eu vou organizar uma festa com limite. 49 pessoas. Quer dizer, se eu organizar uma festa com 49 pessoas, não infringi nenhuma regra. Mas não faz sentido. Neste momento, não é a altura de festas, não é a altura de casamentos. Quem estava para casar, adia o casamento, tem tempo de casar, batizados, etc. Tudo isso é para adiar. Portanto, não é a altura para festas, para batizados, para casamentos, para coisa nenhuma. Portanto, esse número de 50 provavelmente nos próximos dias vai ser reduzido. Mas as pessoas têm que ver isso com uma certa inteligência e um certo sentido de responsabilidade. Sabemos que o grande problema do vírus é que ele se propaga. Nós temos muito rapidamente. Nós temos outras doenças que matam muito mais gente. Em Moçambique, a malária mata muito mais gente, a tuberculose, etc. E nós não nos aquietamos. O que esta doença tem, de um bocado diferente, é que pela sua rapidez da sua propagação, ela provoca muitos casos num espaço de tempo curto. E, portanto, isso é uma sobrecarga sobre o Serviço Nacional de Saúde em qualquer país, não é só em Moçambique. Em qualquer país é uma sobrecarga muito grande, por ser esse grande número de casos num espaço de tempo curto. Dr. Hélder Martins, na hipótese deste indivíduo não ter antes registrado sintomas do vírus, corria o risco de contaminar uma outra pessoa? Claro, aquilo que tem sido transmitido, é preciso ver o seguinte, o coronavírus é uma doença nova, portanto, eu como especialista na área de saúde pública, professor de saúde pública, tenho estado a estudar e a acompanhar o que é que se vem sabendo, porque cada dia se sabe uma coisa nova. Portanto, a gente sabe que uma das medidas, e o Ministro salientou isso bem, sim, uma das medidas importantes é o rastreio dos contactos. Com quem é que este sujeito contactou? Desde que ele chegou. Ele chegou em meados de março, não se sabe bem em que dia, mas, portanto, há uns 5, 6, 7 dias. Nesses 5, 6, 7 dias, ele não tinha febre na altura do controle no aeroporto, portanto, não foi rastreado nessa altura. É preciso agora ir ver os contactos para tomar medidas em relação a essas pessoas. Isto é aquilo que a ciência epidemiológica recomenda, é aquilo que deve ser feito. Dentre várias medidas que foram tomadas, uma delas é o encerramento das escolas. Olhando especificamente para as crianças, estas que facilmente socializam entre si, que cuidados devem os pais ter, uma vez que estes vão trabalhar e deixam os menores aos cuidados de outrem? Ouça, as crianças têm uma característica. Elas, quando se infectam, têm uma doença muito leve, mas elas transmitem muita doença. E é fácil de perceber. Por exemplo, um dos sítios que está mais infectado é o chão das casas. Porque todas as gotículas
de saliva que são lançadas acabam por cair ou numa mesa, numa superfície, ou no chão. Ora, há crianças pequenas que gatinham, outros brincam no chão, mesmo maiores brincam no chão, etc. Então, tem que se intensificar as medidas de higiene. Tem-se insistido muito sobre a higiene das mãos, é muito bom, porque as mãos são os maiores transmissores da doença. Portanto, a higiene das mãos é fundamental. Mas não é só a higiene das mãos. A higiene das casas também tem que ser aumentada. Tem que se limpar regularmente todas as superfícies, as mesas, as cômodas e o chão. Limpar o chão das casas. Não deixar as crianças brincar nas casas. E segundo, as crianças agora não vão à escola. É uma medida que está a ser tomada em muitos países e foi muito bem tomada em Moçambique. Agora, não é deixar as crianças andarem a brincar umas com as outras lá no bairro. Cada criança fica na sua casa. Quer dizer, se numa casa há 2, 3 crianças, ficam essas 2, 3 crianças na casa. Não vão brincar no quintal do vizinho. O hábito de visitar os avós, por exemplo? O hábito de visitar os avós é um bom hábito em geral. Mas agora, não pode ser. Porque os avós são as pessoas do grupo principal de risco. E as crianças são os principais transmissores da doença. Então isso é ir condenar os avós a receber a doença através das crianças. E a doença nos avós provavelmente é muito mais grave do que a doença nas crianças. Portanto, é preciso banir completamente as visitas das crianças. Uma outra coisa ainda relacionada com crianças. Nós temos que restringir ao máximo as saídas de casa. Agora temos que ficar em casa o máximo possível. Só devemos sair em situações absolutamente necessárias. Por exemplo, há pessoas que têm que continuar a trabalhar, têm que sair para trabalhar. Há outras que... Mas todas as outras saídas, bom, nós temos que comer. Portanto, temos que nos abastecer de géneros. Agora, como vamos às compras, havia um hábito de ir às compras em família. Ir o chefe da família, a esposa, os filhos, às vezes os sobrinhos, não sei o quê. É preciso acabar com isso. Vai uma só pessoa fazer as compras. Leva a lista das compras. Se querem partilhar o risco, um dia vai o marido, um dia vai a mulher. Quer dizer, mas não vai a família toda fazer compras. Segundo, as compras têm que se reduzir agora ao essencial. Aquilo que a gente não pode deixar. A gente tem que comer e portanto, temos que fazer o abastecimento da casa em géneros alimentícios. Mas não vamos fazer compras supérfluas como coisa. De modo que eu vejo com alguma apreciação o facto de que, mesmo antes de declarar este caso, as pessoas estão a ver o que é que se passa no resto do mundo. A televisão todos os dias está-nos a dar notícias do que se passa no resto do mundo e acredito que a rádio também está a fazer o mesmo e os jornais. Então, as pessoas começaram a ter algumas modificações de comportamento. Eu ainda, nestes últimos dias, tenho estado a acompanhar o telejornal da STV e tenho permitido ver que há, agora, por exemplo, o acesso aos supermercados, que é uma coisa indispensável. Como eu disse, comprar comida é uma coisa que não podemos evitar. E já que estamos bem no comércio, o comércio não pode parar, e para os que exercem esta atividade, qual deve ser o cuidado? Não, tem que haver agora normas. Eu penso que nas superfícies comerciais já se está a exigir a desinfecção das mãos à entrada, já se está... há um certo número de normas, as bichas já não se fazem no interior, fazem-se cá fora, ao ar livre. Eu verifiquei, por exemplo, que há um certo distanciamento entre as pessoas ao fazer bicha, etc. Eu digo que, de um modo geral, a minha impressão, para aquilo que eu tenho visto na televisão, é que a população moçambicana está a responder bem a estas medidas. Mas é preciso perceber que, a partir de hoje, temos que intensificar essas medidas.
Há uma grande corrida para as farmácias para adquirir desinfetantes e máscaras. Explica-nos um bocadinho sobre o uso das máscaras. Ele é arbitrário ou é mediante uma recomendação médica? Não, o uso das máscaras, vou ser muito claro. É assim, as máscaras não servem nada para nos proteger a nós. Portanto, nós não devemos, se nós não estamos doentes, se não temos suspeita de estar doente, não devemos usar máscara. E não devemos gastar as máscaras que podem ser precisas para outras pessoas. Nós só devemos usar máscara quando há uma suspeita que estamos doentes, nós. Porque a máscara é uma maneira de evitar que eu transmita a outros. Agora, usar a máscara, se eu não tenho nada, para me proteger, é completamente ilusório. Mas é contraproducente, não é bom. E eu vou explicar porquê. Várias razões. A máscara não cobre os olhos. Este vírus, o Covid-19, entra pelos olhos. Entra pela boca, pelo nariz e pelos olhos. O que não sucedia nem com os outros anteriores, nem com o da gripe comum, nem o H1N1, nem do H5N1, nem do SARS, nem do MERS, nenhum desses entrava pelos olhos. Este entra pelos olhos. A máscara não protege os olhos. Portanto, não serve de nada. Os profissionais de saúde têm que ter umas máscaras especiais que têm proteção para os olhos. Eu vi na vossa televisão que nos primeiros dias, nos postos fronteiriços, o pessoal de saúde tinha máscaras tipo cirúrgicas, que não cobrem os olhos. Mas eu vi que depois, uns dias depois, o pessoal já tinha uma máscara que tem uns óculos. Não sei se os óculos estão pegados à máscara ou se são separados, mas eles já estavam de óculos. Isso é a atitude correta para quem tem que contatar para se proteger. Quando contacta com uma quantidade de gente que não sabe se está infectado ou não. Agora, nós, cidadãos comuns que vamos na rua, não devemos. Agora, no dia em que eu tenho um sintoma qualquer que me faz suspeitar que eu posso ter o Covid, então eu não devo ir a lá nenhum, nem uma consulta médica, nada nenhum, então devo pôr a máscara e ir à consulta médica. Portanto, olha, eu por acaso tentei comprar máscara, prometeram-me que na próxima semana ia ter, mas eu só pedi uma embalagem pequena, que é para eu ter de reserva uma máscara no caso de eu ou a minha esposa apresentarmos sintomas. Então, nessa altura, não vou, mesmo se tiver que sair para ir fazer compras ou por uma coisa essencial, eu não vou levar máscara porque... Mas, um dos grandes perigos é porque as pessoas têm a tendência a tocar na cara com os dedos, com as mãos. E às vezes a esfregar os olhos. Eu próprio faço isso muitas vezes. Agora eu tenho que estar com muito cuidado. Evitar tocar com as mãos na cara. E em particular nos olhos. Se a pessoa puser máscara, é muito mais cócegas, muito mais irritações. Então, a tendência de mexer com as mãos é muito maior. E então a possibilidade de infectar é maior. Portanto, usar máscara é perigoso. Só devem usar máscara os profissionais de saúde, que esses têm de ter as suas máscaras especiais, e as pessoas que tenham uma suspeita que podem estar infectadas. Dr. Hélder Martins, no Brasil assiste-se uma corrida para as farmácias para adquirir a cloroquina. A hipótese de que a cloroquina, ou a tese de que a cloroquina pode curar o coronavírus é válida? Ouça, a questão é a seguinte. Houve alguns estudos, um deles feito na China, sim, mas há mais do que um estudo, com muito pouca gente, que não obedecem, estudos que não obedecem às regras internacionais de avaliação de medicamentos, que indicaram que a cloroquina talvez tivesse um efeito positivo. Daí começam a circular as tais mensagens falsas de que a cloroquina é o tratamento. Não. O que está a suceder agora no mundo é o seguinte, e sob a égide da Organização Mundial de Saúde, sim, está a haver vários estudos no mundo. Que eu saiba, há pelo menos 3 estudos neste momento no mundo, não sei se há mais, que estão a ser feitos com as devidas regras, porque a avaliação de um medicamento é uma coisa complicada.
Não é um estudo que um médico qualquer sabe fazer. O clínico geral não sabe avaliar o medicamento. É uma coisa para gente que sabe, é preciso gente que tem uma base de bioestatística muito grande, etc., para se poder fazer umas coisas. São os chamados estudos duplo cego, etc., que obedecem a regras muito complicadas. Então, neste momento, estão em curso alguns estudos nesse sentido, bem feitos, e que não podem ser estudos com 100 ou 200 casos. Tem que ser estudos, primeiro, tem que ter um grupo de controle. Tem que ter um grupo que tem um medicamento e outro que não tem. Depois, ele tem que ser cego. Quer dizer, nem o médico nem o doente sabe se ele está a tomar o comprimido ou se ele está a tomar um placebo. Porque todos tomam uma pílula qualquer. O que é uma pílula que é medicamento e a outra que é placebo? Não, é farinha de trigo. Então, são estudos que exigem regras científicas bem coisa, e que estão agora a ser feitos. Temos que esperar pelos resultados destes estudos. Alguma perspectiva da produção da vacina? Não me podem fazer adivinhas. Desculpe, não podem fazer adivinhas. Estes estudos são estudos que vão ter que demorar algum tempo. Não sei, não vai ser tanto tempo, mas são 2, 3 meses, possivelmente, até se poderem então chegar a conclusões válidas e dizer-se de facto. Mas o que eu quero chamar a atenção, porque essa corrida à cloroquina não é só no Brasil, também já começou cá em Moçambique, é que é o seguinte: o uso indiscriminado da cloroquina é prejudicial. Portanto, tomem cuidado. Não se ponham a tomar cloroquina sem indicação para isso. Eu nem sei se existe cloroquina no mercado, mas porque a cloroquina já foi abandonada no tratamento da malária. Foi um medicamento que se usou há muito tempo, há muitos anos, mas que já há muito tempo foi abandonado pela resistência que criou. E portanto, eu nem sei se há cloroquina nas farmácias, provavelmente não há a coisa. Mas, enquanto não houver essa validação por esses estudos realmente bem feitos, é melhor considerar que a cloroquina não tem efeito nenhum, porque não está provado coisa nenhuma. Um último ponto, Dr. Hélder Martins. Olhando para a nossa forma de viver no contexto moçambicano, a nossa vulnerabilidade, o nosso exigir de concentração para sobreviver, corremos o risco de atingir o pico do coronavírus? Ouça, ou nem por isso? O pico do coronavírus vamos atingir sempre. O problema é atrasar esse pico. Porque se nós... O grande problema é não ter muitos casos ao mesmo tempo, mas atrasar. A doença em si é uma doença ligeira. Já foi aqui dito várias vezes, já teve aqui um convidado que já explicou isso muito bem, que 80%, a Sua Excelência, o Ministro da Saúde, também explicou isso, 80% dos doentes têm uma doença muito ligeira, só que 15% têm uma doença que exige alguns cuidados especiais e só 5% da doença dos doentes é que têm, de facto, uma doença mais grave. Em geral, são as pessoas idosas que já têm outros problemas de saúde. Portanto, a doença em si não é uma grande preocupação. A preocupação é haver muitos casos em pouco tempo. Essa que é a preocupação. Então, tudo o que conseguirmos fazer para atrasar a transmissão, para fazer com que o pico venha mais tarde e não seja tão alto. Quanto mais tarde ele vier, mais espaçados são os casos. Isso é o que nós devemos fazer. Por isso, aquelas medidas que foram recomendadas, intensificação das medidas de higiene, em particular, higiene das mãos, mas higiene em geral, evitar todos os contactos sociais possível, reduzir ao mínimo os contactos sociais, são medidas fundamentais para conseguir isso, não criar um número muito grande de casos em pouco tempo e arrastar o curso da epidemia, porque a doença em si não é uma doença preocupante, não é uma doença. A própria gripe normal é uma doença que dá mais a taxa de letalidade é superior. Nós estamos a ver que, tirando o caso da Itália, do Irão, que têm taxas de letalidade muito altas, a China tem uma taxa de letalidade média, porque no princípio
Era uma doença nova, eles não sabiam. Portanto, só depois é que aprenderam a lidar com a doença. Mas eles têm 3,5, 3,6 de taxa de letalidade. Mas nós estamos a ver outros países que têm taxas de letalidade muito mais baixas. Portugal, Noruega, Dinamarca, a Suíça, a Índia, têm taxas de mortalidade muito mais baixas. A doença, portanto, não é uma doença preocupante nesse sentido. É preocupante quando são muitos casos. Mas, olha, antes de terminar, eu queria repetir ainda duas coisas. Uma é esta, por favor, não entrem em pânico. Não há razão para isso. Segundo, não passem notícias falsas. Se eu não sei se a notícia é falsa ou não, não envio para mais ninguém. Ou pergunto a alguém que saiba se aquela notícia é verdadeira ou falsa, se eu posso transmitir ou não. Dr. Hélder Martins, o que é que Moçambique pode aprender desses países com baixos níveis de infecção? Bom, eu penso que o país está a aprender. Aliás, em todas as intervenções que foram feitas, quer por Sua Excelência o Ministro da Saúde, quer por outros especialistas do Instituto Nacional de Saúde, etc., nós temos estado a ver, primeiro, que estamos a seguir escrupulosamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ora, a Organização Mundial de Saúde é a organização que está a recolher toda a informação de todo o mundo e a tratar esta informação. Portanto, as recomendações da Organização Mundial de Saúde são aquelas que são mais baseadas na verdade científica. E, portanto, nós estamos a querer cumprir isso e estamos a aprender com todas essas experiências. Aliás, Sua Excelência o Ministro da Saúde, não hoje, mas aqui há dias, já informou que havia uma assistência técnica chinesa que estava para chegar, não sei se já chegou ou não, mas neste momento os chineses são aqueles que têm maior experiência técnica, portanto, eu acho que não podíamos ter assistência técnica melhor. E já agora lhe dizia, a propósito disso, dizia uma coisa. Houve um amigo meu, por exemplo, que é um intelectual, mas que me diz assim, eu tenho a impressão que nós estamos a copiar. Ainda bem que estamos a copiar. Quer dizer, estamos a copiar as experiências positivas. O facto de nós termos sido praticamente um dos últimos países a ser afetado, deu-nos tempo para ir estudando as experiências dos outros, porque isto é uma doença nova. E, portanto, todos os dias se está a aprender. Então, nós tivemos essa oportunidade de ir aprendendo. E tudo o que eu vejo, não estou no segredo dos deuses, do que se passa lá no Ministério da Saúde, mas aquilo que eu vejo nas apresentações públicas mostra que, de facto, estamos a aprender com a experiência global que é traduzida pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Dr. Hélder Martins, muito obrigado pela sua vinda ao jornal. Eu agradeço. Muito obrigado. Vamos olhar para as notícias. As farmácias tendem a registrar cada vez mais escassez de desinfetantes e máscaras devido ao nível de procura. Por outro lado, reforçaram medidas de prevenção. Se antes da propagação do coronavírus, os desinfetantes e máscaras eram itens pouco procurados, atualmente o cenário mudou. Em cada 5 pessoas que entram numa farmácia, 3 procuram por estes produtos para a prevenção do coronavírus, segundo constatou a STV numa ronda que fez pela cidade de Maputo e Matola. Entretanto, o nível de procura suscita especulação de preços por parte de algumas farmácias, algo que as associações das farmácias e dos farmacêuticos criticam. Em relação à especulação, claro que a associação condena veemente, né? Não há como, quer dizer, os preços estão tabelados pelo governo, pelos importadores, e tem que ser aquele preço mesmo que tem que ser, que está tabelado. Agora, há uma pequena verdade ali que às vezes hoje compramos por um preço, mas no dia seguinte, ao voltar no mesmo fornecedor, pode oscilar, quer dizer, haver uma pequena diferença. Eu volto a lançar a bola do lado da Direção Nacional de Farmácia. É muito simples. Chamar alguns importadores fortes, dizer a ele, meu senhor, está aqui 10 itens, quer paracetamol, quer vitamina C, quer desinfetante no mercado. Abrir a mão, faça-me lá uma importação especial. Ele
vão fazer a importação, haverá disponibilidade de medicamento e não haverá como as pessoas usar essa via de falta para aumentar os preços. Se por um lado nas farmácias há escassez de desinfetantes para vender, por outro lado reforçaram medidas para proteger os utentes. Quando o cliente entra, nós desinfetamos as mãos com álcool, depois aqui o cliente já vai ao atendimento, sai e entra uma pessoa de cada vez, não entram todas aglomeradas ao mesmo tempo. Infelizmente estamos sem álcool e o que nós fizemos... Para vender, nem para os clientes. Nem para vender, nem para os clientes, mas nós temos feito a desinfetação a nível da limpeza. Estamos a usar o álcool para o chão, vai-se passando um mop, não sei o que, é a única coisa que nós fizemos, mas até ontem nós estamos a fazer a desinfetação para cada cliente que entrasse na farmácia. Enquanto isso, fora das farmácias, o assunto de prevenção do coronavírus, por exemplo, na Matola é levado muito a sério, de tal forma que nas ruas, como em frente à residencial oficial do governador de Maputo, há depósitos de água e sabão para qualquer cidadão desinfetar as mãos. No Jornal da Noite da sexta-feira apresentamos uma matéria que dizia que um grupo de farmácias foram inspecionadas pela INEI devido à especulação de preços e venda de produtos fora do prazo. Na matéria exibimos uma imagem da farmácia Valente. Na verdade, esta farmácia não foi alvo da operação. Pelo uso indevido da imagem ou das imagens da farmácia Valente, pedimos as nossas sinceras desculpas. Continuamos a olhar para as notícias. O município da Matola é pioneiro na desinfetação assim que é, de autocarros. Parte da descontaminação dos transportes públicos e privados será feita por jovens voluntários, mas estes ainda não têm material. São 20 autocarros semelhantes a estes que entram e saem do terminal de autocarros da Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola. Equipados com material específico, botas, luvas e o líquido desinfetante, os técnicos começam com a limpeza no exterior do autocarro. Temos que ter a máscara adequada, que é a 3M. Temos que ter o equipamento adequado, próprio, que é a capa toda, que é o overall todo que nós colocamos. Tem que ter a bota própria. Esse equipamento pode ser desinfetado e temos aquele equipamento que é só para uso imediato. Depois segue-se a desinfecção interior, antes da lavagem do autocarro. Este processo de limpeza que nós vemos na imagem dura em média 10 minutos. E para um autocarro igual a este, é preciso que hajam 2 agentes de limpeza que usam um líquido que tem 70% de álcool para garantir que o cidadão, quando entre no autocarro, tenha 100% de garantia de que aqui não vai encontrar o Covid-19. Se a desinfecção dos autocarros não deixa dúvidas, o município pioneiro quer também dar certezas do controle do número de passageiros. Estamos a falar de 50 passageiros. Esta é uma obrigatoriedade e nós, como empresa municipal, vamos cumprir. Naturalmente que ao nível local nós temos a nossa fiscalização que vai proceder conforme. A iniciativa terá o suporte de 70 mil jovens que ajudarão na limpeza dos transportes públicos e privados. Através de regras bem concretas da OMS, apoiarem voluntariamente na limpeza de autocarros públicos em todo o país. Mas estes ainda não têm material. Eles vão oferecer o seu trabalho em apoio às empresas municipais e também aos transportadores privados. Não tem material, mas tem a pré-disponibilidade. Quem não tinha a pré-disponibilidade eram os transportadores privados, mas estes ajustaram-se às exigências do país. Todos nós temos consciência de que vale a pena sofrer essas restrições para que o coronavírus não se alastre e acabe com a nossa população. Para transportar a população, as carrinhas escolares serão colocadas nas rotas para descongestionar os transportes de passageiros que já existem. Suspender missas ou aumentar o número de cultos aos domingos para cumprir o limite de 50 participantes são as medidas que serão adotadas por algumas igrejas para a cidade de Maputo para prevenir a propagação do novo coronavírus.
saúde é assunto sério e na Igreja Evangélica Assembleia de Deus é obrigatório lavar as mãos antes de entrar para o culto. Lavar as mãos. Numa altura em que a prevenção contra o Covid-19 é a palavra de ordem, antes das orações, um crente que é profissional de saúde ensina como lavar corretamente as mãos. Seguir estes movimentos circulares, eu vou esfregar o dorso da minha mão. E explica-se as novas orientações. É o último domingo com a igreja cheia. A partir da próxima semana, os crentes por cada culto não devem passar de 50. Os domingos vamos ter por uma hora um culto de 50 pessoas. Claro que vamos fazer talvez algumas horas, porque nós temos muita gente que temos que os separá-los para só ser as 50 pessoas. E no meio de semana também todas as atividades que nós tínhamos, como a escola dominical e muitos outros, suspendemos. Já na Igreja Anglicana, as orientações das autoridades nacionais foram aplicadas com efeitos imediatos. O presídio, os crentes, totalizam 50 pessoas e depois disso, ninguém mais entra. Os que ficam de fora têm de aguardar a missa seguinte. Sabemos que a medida entra em vigor a partir do dia 23 e decidimos ontem que podíamos fazer um ensaio, restringir o número de crentes e multiplicar o número de cultos. Até agora já celebramos 3 cultos, vamos entrar no 4º e na medida que possível forem aparecer mais crentes, vamos ter que estender o número de cultos para permitir que as pessoas estejam mais à vontade. Ao sentarem-se, os crentes devem obedecer à distância mínima de 1 metro e também é de caráter obrigatório lavar as mãos. Na Igreja Católica, a Arquidiocese de Maputo suspendeu com efeitos a partir desta segunda-feira todo o tipo de missa e encontros de oração. Na última missa antes da suspensão, não esteve cheio e era notável a observância da distância de segurança. A Semana Santa e o Domingo de Páscoa também serão celebrados de forma diferente. Todas as celebrações do Tríduo Pascal, como também aquela de domingo e do Domingo de Ramos, serão celebradas aqui na Sé Catedral, mas com as portas fechadas. A Rádio Maria, e depois acho que as televisões também nos ajudarão, vão transmitir, de modo que todos em casa podem viver a Semana Santa, também se é claro que não podem participar fisicamente. Os crentes dizem que aproximam-se dias desafiadores, em que será preciso manter a fé. Poderá ser uma experiência nova, uma experiência de interioridade na fé. Cada cristão e cada ser humano possa pedir ao Senhor e se juntar na palavra. A missa de Domingo de Páscoa será celebrada à porta fechada, apenas com a presença dos padres, e os crentes deverão acompanhar pela rádio a partir de casa. O Banco Central anunciou este domingo a disponibilização de uma linha de crédito de 500 milhões de dólares para o sistema financeiro precaver-se dos impactos negativos do novo coronavírus na economia. Depois de uma semana ter reduzido o coeficiente de reservas obrigatórias, com vista a permitir maior circulação de dinheiro na banca, o Banco de Moçambique voltou a reforçar as medidas de política monetária para fazer face aos impactos do Covid-19. Em comunicado enviado esta sexta-feira à STV, o Banco Central anunciou a disponibilidade de uma linha de crédito de 500 milhões de dólares para o sistema financeiro nacional por um período de 9 meses, a contar a partir desta segunda-feira. O regulador autoriza a não constituição de provisões adicionais pelas instituições de crédito e sociedades financeiras nos casos de renegociação dos termos e condições dos empréstimos antes do seu vencimento para os clientes afetados pela pandemia do Covid-19, com efeitos a partir do dia 23 de março até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, os clientes passam a dispor de melhores condições para negociar a dívida com a banca em caso de incumprimento das suas obrigações devido ao coronavírus. O Banco de Moçambique sublinha que continuará a monitorar os indicadores econômicos financeiros e os impactos macroeconômicos do Covid-19 e tomará medidas corretivas adicionais sempre que for necessário.
Operadores turísticos da localidade da Ponta Douro revelam que o fecho da fronteira devido à pandemia do coronavírus já está a afetar o negócio. Algumas instâncias e restaurantes ponderam encerrar as atividades ou mesmo dispensar trabalhadores. Faz este domingo uma semana desde que a África do Sul decidiu encerrar a fronteira da Ponta do Ouro como medida para prevenir a propagação do novo coronavírus. E desde segunda-feira a esta parte, o cenário aqui na fronteira da Ponta do Ouro se confunde literalmente com uma zona de isolamento. Não há movimento neste local que habitualmente fica cheio de gente. Ninguém sai e ninguém entra através deste elo de ligação entre a República de Moçambique e a República da África do Sul. A economia da Ponta do Ouro já começa a ressentir-se. A bela e atrativa praia está pouco movimentada. O mesmo se pode dizer das ruas desta localidade turística situada no distrito de Matutuine, província de Maputo. Estamos num período em que, normalmente, é de férias escolares na África do Sul e aproxima-se a Páscoa, dos momentos de grande fluxo de turistas por aqui. Este restaurante, com vista ao mar, está com as mesas vazias. Eu teria, por exemplo, este que é o deck, que é o ponto mais atrativo do meu restaurante, minimamente a esta hora já com clientes. Sem clientes, a empresa não produz, não há prejuízos, mas também não há encaixe financeiro para pagar despesas fixas como salários, água, energia e outras. Ainda sem previsão de regresso à normalidade, o futuro é incerto. A maior parte dos operadores estão a pensar em fechar as suas instâncias, porque os cancelamentos são notáveis. Né? A maior parte dos bookings que era para a Páscoa, para as férias escolares, a nível mesmo turista nacional e como estrangeiro, foi tudo cancelado. Cancelado mesmo a 100%. Ainda esta manhã tivemos uma pequena conversa e a maior parte está cancelada. O que ficou agora é como proteger os nossos próprios trabalhadores. Já neste estabelecimento de restauração e acomodação, fala-se do cancelamento de quase todas as reservas que tinham sido feitas para esta altura. Já tivemos uma parte de 90% de cancelamentos, então está a ser de facto um impacto muito grande, mas também estamos a virar para o turismo nacional, que também é um grande forte nosso, e estamos a fazer todo esforço para isso. Enquanto isso, o setor da saúde, a nível local, também desdobra-se em ações preventivas, até porque trata-se de uma zona que faz fronteira com um país com mais de 200 casos confirmados do Covid-19. Todos que chegam ao hospital devem desinfetar as mãos e ainda recebem esclarecimentos sobre como prevenir-se da doença. Se eu uso um lencinho, lavei as mãos, né? Eu uso o lencinho para mim. Posso usar, por exemplo, para o filho que estiver comigo? Não, tem que ser de forma individual. Nesse caso tem que possuir 2 lencinhos. Um para ti, que é a mãe, e outro que é do teu filho, que tem que ficar simplesmente com o teu filho. O diretor do Centro de Saúde da Ponta do Ouro fala de outras medidas para difundir a mensagem de prevenção. Dão palestras em coordenação com a localidade, os secretários e outros líderes religiosos a nível da população, no sentido de dar informe acerca do coronavírus. E temos também atividades que estamos a fazer a nível das instâncias turísticas, né, em que alertamos a todos e que lá também devem ter todo o equipamento de proteção de todos os funcionários que trabalham nessa instância. Em termos numéricos, mais de 300 pessoas já foram abrangidas pelas campanhas de sensibilização para prevenirem-se do coronavírus. Casamentos juntam cada vez menos pessoas e alguns chegam mesmo a ser cancelados devido à pandemia do coronavírus no último final de semana antes da entrada em vigor das novas medidas de prevenção do Covid-19. Afastam-se quando o carro dos casados de Fresco chega para levar a alegria para outros convidados. Sinto-me bem,
lisonjeado por estar a celebrar essa data. A data coincide com o último final de semana antes da entrada em vigor das novas medidas de combate ao Covid-19. Não será uma festa de arromba, estamos a tomar todas as medidas. Na entrada terá ali um desinfetante para todos os convidados e o número de convidados é bem reduzido para evitar essa contaminação. A contaminação caminha rapidamente e espalha-se pelos 4 cantos do mundo. E nesse aspecto, Moçambique ainda é uma ilha. A matéria que acabamos de acompanhar foi produzida ontem, numa altura em que Moçambique ainda não tinha nenhum caso oficialmente registrado de coronavírus. Saímos a esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal. Erla Gazzini, empresária moçambicana em Milão, descreve a situação do Covid-19 naquela cidade italiana como muito difícil. Estamos em quarentena já há 2 semanas. A quarentena não é fácil. E ficar 2 semanas em casa, com um dia lindo fora, não é fácil, mas temos que fazer para o nosso bem. O coronavírus chegou e mudou a nossa vida, mudou as nossas habitudes, mudou tudo. Mudou a habitude também de crianças também. A situação aqui não está nada bem. O Estado está de joelhos. As únicas pessoas que podem fazer isso para ajudar as pessoas somos nós. Do ponto de vista de trabalho mudou muito, estamos todos parados. Todos. No meu caso, um pouco mais, porque a gente trabalha via online e para comunicação visiva, então com os meus gráficos nós trabalhamos e falamos todos os dias, né? A gente não para. Mas é diferente porque a gente não sai, falamos todos os dias com o celular, fizemos vídeo chat. As crianças estão a reagir muito bem neste momento, mas também sofrem a falta de liberdade de estar com amigos ou de ir para a escola. Mas do ponto de vista escolástico, eles estão sendo muito ajudados com os professores. Os professores ligam, fazem lições online e com amigos em conjunto, né? Isso ajuda a passar o tempo. Vários países do mundo têm avançado com medidas extraordinárias para conter o surto do novo coronavírus, que já matou mais de 13.000 pessoas e fez cerca de 300.000 infectados.
Já são pelo menos 188 países do mundo com registro de casos confirmados do Covid-19, o novo coronavírus, que já matou mais de 13 mil pessoas e infectou pelo menos 305 mil a nível global. Dos infectados, pelo menos 95 mil pessoas estão recuperadas, o que equivale a 31,3%. Pelo menos 84 desses países registraram vítimas mortais. Itália, o país com o maior número de vítimas mortais do mundo, registrou no sábado 793 mortos, elevando o número total para 4.825. Este país europeu já conta com mais de 53 mil infectados. Numa medida de desespero para conter o vírus, o governo italiano retirou o encerramento de todas as empresas até 3 de abril, exceto supermercados, farmácias, transportes e serviços bancários. Uma equipa de 52 médicos cubanos foi enviada para Lombardia, cidade italiana, para ajudar a conter a pandemia. Espanha, que é o segundo país europeu mais contaminado, tem mais de 25 mil infectados e mais de 1.300 mortos. O governo espanhol vai transformar o Centro de Conferência de Madrid num grande hospital para pacientes do Covid-19. A Alemanha, com pelo menos 84 mortos e 22 mil infectados, poderá impor o recolher obrigatório a 83 milhões de habitantes. Portugal, com 1.280 casos e 12 mortos, coloca este domingo em prática medidas de restrição do estado de emergência. Os Estados Unidos, com 317 mortos e mais de 24 mil infectados, começaram a encerrar lojas e bares em pelo menos 5 estados. O presidente norte-americano Donald Trump acusa a China de ter levado muito tempo para tornar público o surto do coronavírus. Já a China registrou 46 casos, dos quais apenas um resultou de uma transmissão local e o resto são importados. Sendo assim, o governo de Pequim decidiu intensificar o controle e rastreio nos aeroportos internacionais. Brasil, com mais de 1.100 casos e 18 mortos, tem pedido ajuda a vários países para conter o surto. A Arábia Saudita anunciou 31 bilhões de dólares para conter o vírus, numa altura em que os voos domésticos e internacionais estão suspensos por 14 dias. O continente africano já tem mais de 1.000 casos confirmados do Covid-19. Além de Moçambique, Uganda é o mais recente país africano a registrar o primeiro caso positivo. Agrava-se a situação da pandemia do novo coronavírus em África. Ao todo, 41 países africanos já registraram 1.198 casos e 37 vítimas mortais, informou a Organização Mundial de Saúde. Este domingo, Uganda registrou o primeiro caso confirmado do Covid-19. Trata-se de uma mulher que regressou àquele país saindo do Dubai. Já Maurícias, com 14 casos confirmados, registrou no sábado a primeira vítima mortal, avançou a Reuters. Ainda no sábado, Angola, Zimbábue e Eritreia anunciaram novos casos desta pneumonia viral. Muitos países africanos têm suspendido os voos internacionais, encerrado fronteiras, escolas, universidades e proibindo concentrações públicas que envolvam mais de 50 ou 100 pessoas. Na África do Sul, país com o maior número de casos da África subsaariana, que são pelo menos 240, os cidadãos têm se protegido com luvas e máscaras na esfera pública. Já o país mais populoso de África, Nigéria, com 22 casos confirmados, vai encerrar os principais aeroportos em Abuja e Lagos na noite desta segunda-feira. Ruanda, com 17 casos, baniu viagens nacionais por 2 semanas e encerrou todos os bares, tendo pedido aos funcionários públicos e privados para trabalhar a partir de casa. Ruanda e Uganda anunciaram no sábado que vão encerrar suas fronteiras. Na África Austral, pelo menos Malawi, Botsuana e Lesoto não têm registros de casos confirmados do Covid-19.
Estamos com mais um intervalo à vista, agora um olhar ao estado do tempo para as principais cidades moçambicanas. Zona Sul, Maputo, amanhã irá registrar uma máxima de 31 graus e uma mínima de 21, 30 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima, 31 graus de máxima em Inhambane e 23 de mínima. Centro do país, Tete, 35 de máxima e 24 de mínima. 27 graus de máxima para Chimoio e 17 de mínima. Na Beira teremos uma máxima de 31 graus e uma mínima de 22, 31 também de máxima em Quilimane e 22 de mínima. Norte do país, 25 de máxima para Lixinga e 17 de mínima. Pemba, 32 graus de máxima e 23 de mínima. Nampula, 30 graus de máxima e 21 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Terceira e última parte do jornal. O Teste África de Chimoio adiou a conferência de investidores, evento marcado para dia 27 de março. O clube diz estar a acumular prejuízos com o adiamento do Moçambola. Primeiro campeão nacional de futebol, o Teste África de Chimoio, vive mergulhado numa crise financeira que tem dificultado o pagamento de salários e prêmio de jogo aos treinadores e jogadores. Para resgatar o histórico clube moçambicano, a direção lançou há meses uma conferência de investidores para atrair parceiros, mas esta foi mesmo cancelada devido aos novos desenvolvimentos da pandemia do novo coronavírus. Um impacto que vai causar é muito negativo, mas nós estamos aqui para acatar tudo aquilo que o governo, que o Ministério da Saúde, que o Presidente da República trazer ao público. Nós vamos acatar porque é o bem do nosso povo, é o bem dos nossos jogadores, dos nossos sócios, dos nossos adeptos e das nossas famílias. O adiamento do Moçambola 2020, em face das medidas preventivas adotadas pelo governo moçambicano, vai prejudicar o clube, que ainda tem dificuldades para o seu funcionamento. A nível do Teste África, nós fizemos um programa para até no máximo dia 1 de dezembro devolver os jogadores para casa. Fizemos um projeto este ano e que a nível financeiro vai ser mesmo complicado, difícil, porque o Teste África vive mesmo de receitas e por isso que nós estamos a adaptar uma nova maneira de estar a nível de futebol, porque o Teste África não tem ninguém a segurar o clube. O Teste África de Chimoio foi forçado ainda a adiar a primeira gala de campeão nacional, evento que tem por objetivo homenagear os primeiros campeões nacionais de Moçambique. O mesmo estava agendado para 3 de abril. A prevenção do coronavírus começa por policiar a nossa própria higiene. Previna-se da doença. Boa noite, bom resto de domingo.